Olá a todos, bem-vindo a mais um podcast da Arbitrato. Então vocês já sabem sobre o triplo C, né? Você curtir, comentar, compartilhar o conteúdo, esse conteúdo aqui nas mídias sociais, na internet. Hoje a gente vai filosofar um pouquinho, vai discutir um pouquinho sobre sair um pouquinho da parte mais prática, a partir da parte prática, discutir um pouco mais a parte filosófica, o dever ser, onde poderíamos estar enquanto justiça. E estamos aqui então para ter essa conversa, né, Cecília? Isso mesmo. Então, bom dia a todos, boa tarde, boa noite, quando vocês estiverem assistindo esse episódio. Hoje nós recebemos aqui um convidado que propõe uma reconfiguração radical na forma como enxergamos o direito. Então, o Paulo Júnior Trindade dos Santos é advogado, parecerista, autor de diversos livros e artigos científicos, professor da pós-graduação de Direito da UNOESC, doutor e pós-doutor pelo Unicinos, com pesquisa sobre constitucionalismo pós-moderno, sistema jurídico em rede e filosofia do processo. Paulo, seja muito bem-vindo. Aqui no Arbitrato, nesse nosso podcast, nós queremos falar de inovação, mas não só de inovação na tecnologia, não só de inovação enquanto negócio, mas inovação também como pensamento. Obrigada por aceitar nosso convite. Bom dia, Thiago, bom dia, Cecília. Muito agradecido pelo convite de vocês, né? Iniciamos já com um tema que é caro para todo mundo, né? Quem não tem um litígio na sua vida, né? Interpessoal ou social, e olhamos para um processo hoje de uma forma um pouco diferente, né? De uma forma filosófica. O que nós gostaríamos ter como um processo? Né? Porque nós espelhamos muito em outros mecanismos fora do processo para trazer uma nova experiência, né? O processo é centrado em algumas figuras, sim, ele deveria ser centrado num diálogo entre os envolvidos nesse processo, nessa relação jurídica processual. E dentro disso, essa relação deveria oportunizar narrativas de diálogo em que as coisas se conversem, né? Para no fim não só ter uma decisão, porque hoje as decisões elas são muito, hoje o nosso poder judiciário ele está com uma sobrecarga muito grande, né? O nosso modelo de Estado é configurado, né? Nós temos esse modelo de Estado que é um maxi Estado, né? Ele está na nossa vida desde o momento em que nós acordamos até o momento em que nós vamos dormir. Mas será que é isso o direito, né? A proposta, né? Será que é esse o direito que nós temos ou o direito que eu quero? Não, o que eu quero, eu gostaria de um direito diferente, né? Mais aberto e transdisciplinar, por óbvio, né? Mas o direito que eu gostaria dentro do processo, com a experiência que a gente vai adquirindo, não a que eu tenho, né? Que a gente vai adquirindo até naquela, como eu digo, a conversa do café, né? A gente vai experienciando. Bom, mas esse é realmente um processo ou ele é uma decisão? Se eu brigar por um processo que é uma decisão, aí nós estamos equivocados, porque o problema de uma pessoa está lá sendo resolvido pelo processo. E nós estamos olhando para essa pessoa, para esse problema, porque aí nós temos vários vetores dentro dessa relação que posteriormente nós vamos identificá-la. Então, Paulo, se adiantar um pouquinho a nossa primeira pergunta aqui. Então, na sua tese, no seu livro, trazendo uma contextualização para os nossos ouvintes, você propõe que o processo deve ser um jogo dialógico, que o direito nasce do encontro entre as partes, que foi isso que você trouxe para a gente agora, e não de uma decisão unilateral do juiz. Então, conta para a gente um pouquinho de onde que veio esse novo olhar que você propõe. O novo olhar vem principalmente da sociedade em si, né? A grande não é descoberta, né? O direito ele está centrado na sociedade. O grande defeito é que nós institucionalizamos esse direito, né? Nós olhamos para um direito só como Estado. E eu tenho reconfigurações, meios diferentes de olhar para esse Estado, para essa resposta de direito, né? Então, nós teríamos que ter um pouco mais de cuidado com todos os envolvidos no processo, ter uma escutativa, né? Tem alguns autores que falam das linguagens não violentas, né? O símbolo da imagem de processo hoje
ele é uma linguagem faraônica, né? Nós temos lá os pilares romanos, nós temos a institucionalização de um processo, ele já passa a ser um elemento burocrático. Até quando vai demorar o meu processo para sair uma decisão? Né? E a loteria dessa decisão, que eu tenho vários envolvidos nela. E quem decide? Né? Hoje tem pilares estratégicos que devem ser pensados. Por isso hoje as pessoas procuram mecanismos diferentes daqueles postos pelo Estado, né? Então, seria muito interessante o próprio Estado trazer novos mecanismos. Ele tentou trazer, né? Mas ele ainda mantém o controle. Quando nós retirarmos esse estrito controle da sociedade, talvez a sociedade produza melhores respostas para direito, né? E eu acho que, né, Paulo, que escutando você falar, é um pouco daquela questão assim, né? Às vezes a gente se perguntar o porquê, né? Você aprende na faculdade que você precisa chegar lá no núcleo de prática jurídica. Tu tá lá no núcleo, chega lá o caso, o que você aprende lá no núcleo? Não, eu aprendo a juizar procedimentos. Será que é só isso? Será que aí que tá a questão? Você, às vezes tu tem que se parar e perguntar, né? Puxa, mas eu tô aqui para quê? Por quê? Eu acho que é um pouco disso, né? Você Exato. dizer assim, tá, beleza, tem um processo aqui e tal, a gente dá, né? Você dá aula, eu já dei aula de teoria geral do processo, né? Você dá aula de processo ali. Não, ó, então nós temos um processo aqui que é para efetivação dos direitos, que é para você resolver os problemas das pessoas, os conflitos e tal. Ele é um processo que ele existe por causa disso. Agora, outra coisa é tu dizer assim, por que ele existe? Será que ele existe para todas essas circunstâncias? Será que ele precisa dele para tudo isso? Para tudo isso, exato. Será que o processo judicial é a única alternativa? Será que o direito está absorvendo os conflitos das pessoas ou as pessoas estão procurando outros lugares, às vezes, para aquilo que o direito não consegue responder, né? Então, eu acho que a gente passa por uma esfera mais filosófica, né? Para poder entender um pouquinho como é que a pessoa lida, né? E como é que o operador do direito lida na prática, no dia a dia, né? Exato, e tu trouxe uma fala interessante. Nós, cada vez mais, estamos nos transformando em operadores, né? Aquele operador de máquina, eu vou saber só dirigir tecnicamente. E aí vem aí a Cecília, eu não sei se ela concorda comigo, na passagem de um jurista, não de um operador, para um jurista. Eu sou um jurista, eu tenho um conhecimento técnico, mas eu tenho que saber fazer esse conhecimento técnico se concretizar. E pensar E pensar de forma diferente. Hoje, vocês do marketing, que têm uma visão mais lá para o futuro, vocês têm uma visão, o que vocês chamam tecnicamente de fora da caixa. Sim. A inovação de vocês é fora da caixa. E a gente pensa também, né, com carinho, como gostamos do direito, como que é pensar fora da caixa? Né? A tua pretensão lá, Thiago, desde o início, é pensando fora da caixa. É criar novos mecanismos de respostas, né, que adequem a várias possibilidades, não só uma, né? Não só uma que pode ser limitante, porque daqui a pouco com uma folha, eu sempre digo, eu brinco hoje em aula, que às vezes uma decisão é uma folha. Não sei se vai fazer sentido na vida das pessoas ou não. Ou aquela folha pode arrebentar a questão psicológica das pessoas. Mas hoje nós devemos pensar num processo como arte, né? E até objeto, eu sempre brinco, né? Dias atrás eu estava em casa e caiu uma luz, né? Caiu a luz, né, na cabeça. Aí mas eu quero retraduzir o que eu escrevi num novo livro. E daí veio um desafio lá da PUC Rio Grande do Sul, escrever sobre a arte no processo. Aí eu pensei, não, eu quero ver a arte no processo, do processo. Qual é essa arte? É o saber fazer.
E aí eu me pergunto, eu cheguei a respirar fundo, e né? que é aquilo, enquanto você respira, que é aquilo que a inteligência artificial não vai saber entregar, né? Exato. Muito boa, muito boa. É Né? o que a tecnologia ela nos ajuda. Porque a operação, a inteligência artificial, se ela não entrega, assim, ela entregará em breve, né? A Exato. operação. Então, o operador de fato de máquina ali, fique atento, né? Exato, porque É. agora lá nos Estados Unidos o grande problema deles em questão de técnicas, como nós transformamos o cidadão, quem opera com trabalho ou em operador, 80% de quem trabalhava no Poder Judiciário ou com o Judiciário em escritórios de massa foram demitidos, substituídos por inteligência artificial, que faz uma procuração, que faz coisas que são rotineiras. Né? Aí a minha preocupação é o quê? Para um novo processo, nós podemos usar esses mecanismos, mas nós temos que reintroduzir a figura lá, tu falou antes aí na nossa conversa de bastidor, a questão do direito romano, o direito grego, a questão da arte, né? Uma arte, o que é uma arte dentro de um processo? É muito da área de você, Cecília, né? A arte é o que? É saber ter ideias fora da caixa, ser criativo e usar essa experiência que a gente tem. E nós, tu tá quantos anos na advocacia, Thiago? Bastante, né? É. Não, nem vamos falar, senão a gente entrega o número do CPF. 15 anos, é. E aí, no meio desse tempo, tu adquire experiência, né? 10, 20 anos de advocacia, e não é para qualquer um. E no meio disso, tu aprende a ter habilidades para resolver alguns problemas. Né? Tu tem tato para resolver problema. Eu já sou. A minha lógica de processo, quando eu sou advogado, a minha lógica é mais litigante. Eu sou litigante, eu brigo. Mas não é mais isso. As gerações também, a geração da Cecília, muito mais nova que nós, né, Thiago? Muito Né? jovem. Não é muito mais nova. Não, mas é jovem. Aí, bom, a minha geração aprendeu o que tu falou lá do escritório de prática jurídica. É aprender a litigar. Hoje vem uma quebra. As gerações novas, elas não querem mais litigar. Elas querem pensar fora da caixa. Eu não sei se eu estou preparado para tudo isso, mas eu tenho essa visão filosófica. Talvez o que me dê um pouco de sensibilidade para também não ser tão radical no mundo é conseguir olhar esses contextos, né? Porque um pensamento que eu tenho particular meu, assim, e que eu sempre... É uma reflexão que eu tenho que eu eventualmente busco colocar, né, dentro da arbitrato, nas coisas que a gente faz e tudo. É que conversa muito com tudo que tu tá falando aqui, sabe? Porque, sim, eu penso na valorização do advogado como um artista, como um jurista, que vai escrever a cláusula arbitral, que vai fazer os termos, que vai conduzir como um árbitro num procedimento arbitral, que vai ser um mediador, que vai conseguir ser eloquente, conversar, fazer as partes olharem, refletirem sobre pontos de vista diferentes. Eu entendo esse outro lado. Eu entendo também que, né, hoje eu saí da prática da advocacia por conta da arbitrato, né? Mas dentro da prática que eu tive de advocacia, eu percebi muitas vezes e me vi muitas vezes, aí depois de um tempo, eu me vi sendo esse operador de máquina, né? Eu me vi esse cara, daqui a pouco tu ajuizou a ação e tal, a ação tá correndo lá há tantos anos e tal. E daí quando eu me deparei com a parte de marketing, que daí você fala, o marqueteiro tem que falar assim, não, o que você faz? O que eu faço? Qual que é o problema que eu preciso resolver? O que eu faço? Não, eu resolvo conflitos das pessoas. Calma aí. Se eu resolvo conflitos das pessoas, será que eu não deveria fazer alguma coisa diferente? Ou
será que eu estou resolvendo conflitos só ajuizando a ação? Ou eu só estou passando para o judiciário, ó, o judiciário resolve isso aqui, tal, e daí daqui a pouco vira aqueles processos, aqueles bananão lá, grandão, que não termina mais. que não terminam mais, que a são decisão difíceis, pode ser lotérica, porque tu não controla a decisão, nem juiz, nem ninguém. e que se tornam difíceis pela própria instrução que os advogados fizeram no contexto, né? Eles tornaram a narrativa criada torna complexo a decisão. Tornou um processo muito grande, né? Difícil de resolver, provas difíceis de serem analisadas, de serem trazidas. Aquele processo é aquele processo que assusta os estagiários. O estagiário chega lá, primeira semana, quando fui estagiário tinha gaveta, né? Aquela gavetinha. Lembro. Aquela gavetinha lá, né? Agora não tem mais, né? Mas assim, putz, tinha aquela gavetinha lá. Daí tinha um que tava lá em cima lá. O sonho de todo mundo era dar baixa naquele. Dar baixa naquele. Mas daí a gente falava, não, aquele lá só a promotora pode ver, tal. Já na promotoria, né? Não, aquele lá ficou para promotora, aquele lá é muito difícil de resolver, de ver. Daí um dia tu vai lá e pega, dá uma folhada, realmente não dá, né? E da tua fala, aí a pergunta que eu faço aí para vocês, brincando, né? A retórica ela é boa por isso, né? Bom, eu resolvo o problema. Né? Nós tentamos resolver o problema talvez com o ganho dessa experiência. Tu me conheceu mais anteriormente, eu era mais litigioso, até na representação corporal. Eu sempre fui, porque eu moldei como advogado. Daí eu fui para a academia, fui aprendendo, mas sempre muito reativo. Mas será que é isso? E aí eu comecei, aí é o primeiro momento. O segundo momento, quando eu me dei conta, na rotina prática, é o que? Eu sentia a necessidade de quem estava litigando litigar. O que me desgastou. O que fez eu começar a pensar algumas coisas. Mas será que esse é o melhor caminho? Eu não gostaria desse caminho. Que aí é o conflito pelo conflito. Vou arrumar encrenca com alguém. É aquele cara que quer arrumar... A justiça da causa. É. Tá com eles. Daí o cliente chega no escritório, Cecília. Daí tu te assusta, porque o cliente pega e fala, olha, não quero terminar isso, não quero acordo. E isso a gente explica para o cliente, e eu tenho feito agora diferente. Eu tenho poucas causas com um valor econômico maior, o que me causa a maior preocupação. Mas quando o cliente vem e fala, não quero isso e tal, aí eu explico o aspecto negativo da causa. Uhum. Vai arrebentar o teu bolso, meu amigo. Tá preparado? Tá preparado? Eu não quero isso. E se o cliente quiser seguir para frente, eu faço ele assinar o termo que ele quer seguir para frente. Porque depois eles esquecem. A memória, ela tem um período curto de esquecimento, e é bem curto, né? E de culpa, então, ainda? É de culpa, pior ainda. Boa, Cecília. E aí, e aí depois a culpa é do advogado, né? E eu trabalhei ninguém sabe, pouca gente sabe porque eu escondo isso. Eu trabalhei, o meu segundo estágio foi um estágio no escritório jurídico da Sadia em Chapecó. Lá havia litígio toda hora. Eu trabalhei 1 ano e eu não queria mais trabalhar na advocacia, porque aquilo era maçante. O tribunal trabalhista, e eu pegava mais dentro do escritório as ações cíveis. Aquilo era muito desgastante. Os clientes querendo fazer justiça, todo mundo querendo fazer justiça da causa. Será que nós estamos pensando como sociedade o que nós vamos deixar de legado para frente? E tanto é que a nova geração ela vem, eu não quero me incomodar com isso. Ou não me incomodar com isso, e o mimimi que eles falam, as gerações, né, o nem, é fruto da tragédia grega que foi o nosso momento geracional. E não só nosso, né, dos nossos pais, nosso. Cara, será que é isso? Que levou essa grande quantidade de processos, né, que são ajuizados todos os anos, né? Cara, tu chutou uma pedra, nasce um processo. Uhum.
A Cecília olhou atravessado aqui para mim, ó, Thiago, vamos ter que judicializar, tu deixa aí, não, a Cecília tá me ofendendo. Hoje a sociedade ela se tornou Exato. difícil. Fica fácil de se originar um processo de um mal entendido, né? Você mandou um áudio ali meio atravessado no WhatsApp ali, estava num pavilhão ali, lotado ali, daí tu fala um pouco mais alto ali, não, essa pessoa tá alterando o tom de voz comigo e tal. E tá no WhatsApp, é Exato. prova Tá agora. no WhatsApp, é Exato. prova, daí ele Exato. vai lá e procura tal, e daí pronto, nasceu um processo por conta dali, talvez a pessoa poderia ter chamado o fulano Tá, mas para tu não brigar comigo, conversar tá? aqui. Para tu não brigar comigo, o que eu pensaria hoje de estrutura judiciária? Eu alteraria algumas coisas, né? Eu copiaria o México de certo sentido, mas eu faria o quê? Na antessala, não na sala. Eu mudaria as estruturas de prédio e tal. Na Europa, o norte da Europa lá, ele tem uma mudança. Ele mudou, ele deixou mais jovem os ambientes, a estrutura. Não mais aquela mesa das três partes, o juiz lá em cima, autor e réu. Não, eles mudaram, são mesas circulares, aquelas mesas mais de marketing. Eles estão usando esses perfis novos. E na antessala, tu já escolhe. Tu chega lá na antessala, tu quer o processo ou tu quer escolher essas empresas assim, 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 assado. Porque como tudo tem custo, o processo não é de graça. Mas nem a arbitragem é de graça, mas nem a conciliação, nem a mediação. Tu chega nessa antessala, eles te dão os caminhos. E deixar o problema na mesa também não é de graça. Exato. Deixar isso na mesa também o problema não é de graça. Exato. Talvez o nosso problema dessa excessiva litigiosidade um pouco tenha a ver com o modelo de Estado, né? E aí o acesso à justiça. Vem uma Constituição e não veio já com a Constituição todo mundo litigando. Veio a nossa Constituição em 88 e eu lembro quando era pequeno, o meu pai era negociante de carro. E aí eu lembro, eu peguei a transição, porque meu pai negociava e resolvia os problemas sem ir ao judiciário. Aí começou-se a judiciário a partir de 2000, 2002, uma excessiva judicialização, porque começaram a descobrir o texto da Constituição, né? É um texto da Constituição Cidadã, óbvio, muito boa. Que lindo, meu direito, né? Exato, e aí as pessoas começaram a ver, bom, então tem lá a justiça, tem aquele palácio, eu vou encontrar lá o meu espaço. Então aí veio uma onda, eu gostaria de fazer um estudo numérico, mas por questão de tempo não vou conseguir fazer isso nunca, né? Mas para modular esse momento que foi histórico para nós. Então, e aí vem a emenda 45, que reconfigura a justiça, e vem todo aquele palacete, ele se torna presente na nossa vida, que eu consigo buscar ele. Só que agora vem uma nova era. E qual é a nova era? Eu estou encontrando ela? Bom, agora tu vai brigar comigo. Não estou encontrando a nova era. Eu ainda estou perdido referencialmente. Eu procuro alguém, né? Mas as medidas elas não contemplam o que eu gostaria que ela contemplasse. E não contemplando agora, só que é um momento, eu estou vendo o quê? A futurologia, eu sempre brinco, né? O ruim é que quando a gente fala, grava, daí daqui a pouco vão... tu falou isso e não deu certo. Não, futurologia, né? Predição. Vamos utilizar um termo que a gente usaria numa tese, numa dissertação. É possível, é provável, é possível que se utilize assim. Eu vejo o quê? Eu vejo que hoje nós estamos numa grande crise econômica mundial. É mundial, não é só aqui, né? Tenho amigos no mundo inteiro e a gente vai conversando, viaja num canto, olha para outro, nós estamos numa crise mundial. O econômico vai afetar, mas vai afetar positivamente. Nós vamos chegar a um momento de uma crise um pouco mais severa. Não tragédia, né, como o economista prevê, né, mas para o direito, olhando para o direito, para o cenário do direito. A nossa justiça é uma das justiças mais baratas no mundo, a nível de mundo. Só que para nós, ela é cara. E aí as pessoas vão começar a procurar o quê? Bom, eu não estou conseguindo resolver. Agora eu estou vendo o momento que as pessoas não estão conseguindo resolver e eu não vou procurar o judiciário.
porque eu não vou ter dinheiro para pagar aquilo. Tem custa, tem o advogado que tem que pagar, aquilo já... Olha, nós estamos num momento de precarização mundial. Então, esses outros mecanismos, eles vão ganhar espaço justamente por isso. Bom, eu vou ter que procurar um outro mecanismo que ele contemple, me dê uma resposta, e aí vem o que a Cecília te falou lá. Mas me resolve esse problema. E porque nós temos essa angústia. Eu quero resolver o problema. Eu nunca vi tanto pessoas procurando terapia, a melhor coisa do mundo, porque eu quero resolver problemas. Eu quero entender os meus problemas. E buscando outras formas. Outras coisas mais holísticas, ainda mais... Eu sempre brinco, cosmovisão. Você para não pejorar tanto, eu usaria, para dar charme na coisa, né? François Hoste, que ele fala a ecologia do direito, né? O direito é a cosmologia, o avatar, né? A árvore, todo mundo está ligado, né? Só que a gente não percebe no dia a dia. Talvez a gente só perceba isso, e eu percebi isso, quando vem ruptura muito grande. Tu já teve litígio teu? Já. Tu já teve litígio teu? Tu é uma abençoada. Quando a gente tem um litígio que é nosso, e ele demora para ser resolvido, aquilo é um mal que nunca cura. É um buraco. Né? E muitas vezes quando sai a decisão, você já está internalizado pelo bom, pelo bem, pelo mal, tu já está internalizado. Exato, tu foi bem realístico, tu foi lá para Nietzsche, o é bem ou o mal. Ou tá no... Pelo provimento ou pelo improvimento, em procedência ou pela procedência. Agora, para deixar o pessoal louco, né? Aqui eles vão nos entender, né? O improviso mata, né? Está ótimo o improviso. Inclusive, o improviso, ele cabe com a próxima pergunta do roteiro. Vocês não saíram tão tá. Não, mas a gente falou que não ia falar do roteiro. Foi ela que falou. Bem provocadinho. Bem provocadinho a pessoa fala. Desculpe, tá, Letícia? A gente... Cecília. A gente vai brincando aí, né? Não, mas vamos lá. Não, mas eu acho que é justamente isso, né? Eu acho que a gente, quando a gente se depara com essas situações, a gente consegue observar, assim, né? Não que a gente, de maneira nenhuma, a gente tá aqui buscando falar mal das instituições que tem. Acho que nem é isso, pelo contrário. É o sistema em si. Pelo contrário, né? falar, na verdade, na verdade é pelo contrário a situação, né? No sentido de valorizar as instituições. Exato. Para que o processo que entre nas instituições seja um processo verdadeiramente... Processo, né? Dialogar. Verdadeiramente resolvível, realmente que você possa resolver, né, aquele litígio, aquele problema, e que ele tenha uma relevância também social cabível, né? Eu acho que o ponto é esse. Hoje tem processos, demandas aí frívolas, né? E a gente está vendo situações aí de até sentenças sem julgamento do mérito em decorrência disso. Não, você... muito aí do que acontece em outros países, daquela questão assim, juízo de admissibilidade de primeiro grau, né? Praticamente já tem alguma coisa, algumas decisões que a gente consegue observar como se fosse já um juízo de admissibilidade mesmo, né? Exato. Observar aquela demanda, olha, poxa, você está discutindo aqui uma demanda de R$500, cada processo no Brasil custa R$600. Exato. A demanda, para começar, daí tu vem aqui discutir R$500 aqui, será que cabe você bater na porta do judiciário para discutir isso aqui? Você não teve capacidade
dialogar com a outra pessoa, de conversar, de encontrar o meio do caminho. Você vai parar toda essa máquina aqui, oficial de justiça, correio, juiz, serventuário, tal. Você vai parar todo mundo aqui. Sério mesmo que tu vai fazer isso aqui? Né? Exato, Né, eu acho que exato. essa reflexão é cabível, né? E olha que interessante, hoje daqui da nossa fala, o que vai me sair, a frase que vai me sair é de vocês lá, Cecília. Como eu resolvo o problema, né? E aí, bom, aí é onde eu vou projetar a nossa visão. Antes da Constituição, eu criei um paradoxo, né? A Constituição foi criada e o acesso da justiça foi sendo compreendido e foi sendo aderido socialmente. Agora a brincadeira que eu faço é o quê? Nós temos um Código de Processo Civil novo, que é de 2015. Ele está sendo aderido, porque aí eu vejo como advogado também, tá, Tiago? Na prática, eu ainda penso com a cabeça do Código de 73, porque eu tenho medo do novo. Porque nós se tornamos técnicos, nós temos que ser técnico, configurar algo técnico, performativamente técnico. E aí eu me seguro, me controlo com a cabeça no passado. E o nosso código, devagar, né, ele vai entrando a nível consciente e inconsciente. Não vou chegar em Lacan, hein? Mas ele vai nos aderindo ao cotidiano e com a reforma nos trouxe possibilidades. A questão da desjudicialização, né? Ele já adapta dentro do sistema a multiportas. Artigo 3º, parágrafo 2º e 3º. Bom, o Estado resolve. O grande problema é que o Estado puxa tudo para ele, mas não vejo como grande problema. O Estado está criando mecanismos para abrir outras possibilidades. Outros caminhos. Só que aí vem, não é crítica nem nada, mas aí vem as pessoas vão aderindo a esse sistema. Nós lá como professores, devagar nós vamos incutindo na cabeça do estudante, na cabeça de quem vai, até dos nossos amigos. Quando foi uns 3, 4 anos atrás, quando tu veio me falar a proposta que tu tinha da Arbitrato, eu sou advogado litigante, eu aprendi, eu tenho poucas ações, mas eu brigo até o fim. Equívoco meu, né? E aí, bom, mas é um novo meio, é uma nova possibilidade. E aí vem uma fala de um professor de fora do Brasil. Na PUC Rio Grande do Sul, ele falou isso aí. Ele falou o seguinte: hoje no Brasil, vocês têm os melhores processualistas, porque vocês estão tentando pensar fora da caixa. Mas isso é efeito do código. O código está começando a fazer o sentido no nosso dia a dia. Tanto para o próprio juiz quanto para o próprio advogado. Eu lembro que nas primeiras ações de conciliação, ia lá, não. Hoje não. Hoje tu pensa. Vamos fazer conciliação e tu conversa com o teu cliente, tu oportuniza esse diálogo. Olha, vamos fazer conciliação que é melhor. Eu achei interessante da nossa pré-conversa, que sempre fazemos antes do podcast, que você comentou que parte da culpa do sistema estar da forma como está, desse pensamento, era da administração. E isso casa muito com o conteúdo do nosso último podcast, que foi sobre Legal Ops. E ampliar esse leque da administração. A administração do escritório da advocacia, você disse. Isso. Né, clientes e escritório, departamento jurídico. Agora eu adorei o link. Adorei o link. Acho que eles já sabem onde eu vou chegar. Da entidade administração. Que hoje eu vejo muito do que vocês contam, da rotina do escritório, da rotina do advogado, como o que a gente chama de tempos e movimentos, os estudos dos tempos e movimentos. Então, você sabe que a forma mais rápida de resolver aquilo lá é X, e não se tem tempo de testar outras coisas. E com a conversa que nós trouxemos no último episódio, que traz outras métricas, outras visões e se amplia, se coloca uma lupa em outros problemas, o advogado tem espaço de olhar e falar, opa, aqui eu posso pensar diferente. E não olhar só mais para a eficiência do processo, mas olhar de fato para a eficácia daquilo lá. Exato. Eu gostei dessa, eu brinco, atravessada, né, Cecília? Olhando para a questão estratégica, né? Estratégica tanto para internamente para o escritório quanto externamente.
né? Internamente o quê? É estratégia, porque hoje um escritório ele não vive sem economia. Eu brinco com os alunos, até tenho medo que considerem o professor Paulo dinheirista. Não, a fala é o quê? Quando tu abre um escritório, tu tem gastos, mesmo que seja no porão da casa, tu tem os gastos dele. E aí você tem que começar a usar estratégias para também gerir esse escritório internamente, tu tem que usar estratégias, qual é o melhor caminho? E daí a pergunta que já faço, qual é o melhor caminho ao processo? Será? Aí vem a grande... Para você ter rentabilidade, ter liquidez, né? Liquidez. Pensar em liquidez, né? Exato. E aí brincando, quanto demora um processo? E não é culpa do judiciário, é culpa do volume social de demandas. É o fato, né? É o fato. Exato. Em momento algum, né, essa preocupação da Cecília, a gente não foca em críticas. E algo interessante, que é dos americanos, e que na época tu trouxe uma palestrante com um livrinho vermelho que eu ganhei, e era um autor, que ela traduzia um autor americano. Valéria. Eu já estudava aquele autor, há muito tempo, eu acompanhava ele no LinkedIn. Richard Susskind. Aí a questão do profissional. Daí pediram antigamente para mim falar sobre o novo profissional do direito, quais são as habilidades dele, né? Nós não estamos evoluindo muito. Não estamos evoluindo muito, porque nós ainda estamos com um pensamento formativo do advogado técnico antigo, operador, né? E aí, eu lendo o livro do cara lá, né? Intimidade total. Olhando, ele chama de profissional T. Eu não gosto de usar termo em inglês, né? Porque o nosso público também, né? Daí vai falar, o professor Paulo é um chato mesmo. Não, mas é o profissional T, é o transversal. Ele comunica, dialoga com várias coisas. Com outras ciências, né? Ele consegue, é o cara do direito que sabe programar, é o cara do direito que sabe a parte econômica, faz uma análise econômica antes de entrar com a ação. Agora uma pergunta. Uma pergunta para te apertar. O cara vem e faz pergunta, né? Vou fazer. Ele gosta. Tiago, e eu tenho visto, eu tenho alguns amigos que estão fora da curva com seus escritórios, tu é um deles. Apesar de a gente falar pouco, a gente observa muito, vê muito movimento. Tu trouxe a Cecília, tu tem pessoas da tecnologia trabalhando contigo. Tu não aprende muito mais com outras ideias diferentes daquele formato que tu tem? Sem dúvida, né? Olhando assim a minha realidade, aí vamos fazer dois recortes, o momento Tiago advogado e o momento Tiago arbitrato. O Tiago advogado estava sentando lá e peticionando. Então, você saía de casa, tu sabia o que eu vou encontrar hoje. Vou encontrar hoje, como diria o Pink, o cérebro, mesmo de todos os dias. Vamos dominar o mundo. Vamos dominar o mundo, vamos tentar, vamos peticionar e vamos tentar ganhar o próximo processo. Estratégia aplicada no processo. Você tá buscando aquilo lá. O que o Thiago faz hoje? O que eu vou fazer amanhã? Daqui a uma semana? Não faço a menor ideia. Meu amigo, não faço a menor ideia. De verdade. Sabe por quê? Porque eu vou trabalhando de acordo com o que vai ser necessário, né? E efetivamente a gente é uma forma de evoluir, né? Você vai pegando aquilo lá, a parte de desenvolvimento consegue ampliar aquilo que você fez para automatizar, para ganhar escala. Então você faz trabalhos de pesquisa aplicados para melhoras. Faz um planejamento, né? Faz planejamentos e tal, e aí você tem uma equipe que dá profusão para aquilo seja concretizado. Para aquilo para a concretização daquilo lá em maior escala. Então acaba sendo uma responsabilidade também diferente,
porque se eu errar a mão num processo e eu errar a mão na escala é bem diferente, Sim, né? sim, Eu, sim, eu sim. errei a mão aqui, nossa, vai ser um impacto é, é, dantesco, tal, mas mesmo aqui eu tenho uma equipe para me auxiliar na tomada dessas decisões e tudo, né? Então, o legal é que o fruto do teu trabalho, ele acaba tendo uma escala boa, assim, né? E a gente tem, é, tem tido, né, ideias bacanas, assim, muito tudo nessa ideia aqui, tudo nessa linha aqui, porque é muito assim hoje o que que eu penso como inteligência artificial aplicado para negociação, né? Ou até mesmo na mediação. Você tem certeza que tu quer seguir em frente com o processo? Acho que Uhum. essas perguntas de reflexão são necessárias. São perguntas que talvez a gente, hoje com a inteligência artificial, permite você dar panoramas assim. Escuta, se eu estou entrando com um processo aqui de R$ 10.000 contra o cara está devendo hoje para mais 10 pessoas. A inadimplência aqui no Brasil cresceu tantos por cento aí em 10 anos. Tinha 34 milhões, depois foi 48, depois foi 53, agora é 60 e poucos milhões de pessoas no Serasa, né? Então, tá, existe uma escalada disso aqui, tá? Se eu iniciar um processo que vai durar agora 7 anos, qual que é a probabilidade de eu receber esses 10 mil, Qual a probabilidade de eu receber alguma coisa desses 10.000? né? Exato. Digamos assim, existe, né? Fazendo a gente como ser humano vai pensar em duas probabilidades. Uma probabilidade que é um cenário onde o cara vai se recuperar, ele deve 10 mil para esse aqui, deve 5, deve 8 para outro cara, O Ser Supremo vai ajudar e vai ele, recuperar ele. ele vai dar a volta, ele vai dar essa volta, ele vai pagar essas dívidas, vai renegociar, um pouco daquela ideia do superendividamento que foi adicionado Uhum. no Código de Defesa do Consumidor. Não vai reunir esses caras aqui, vou tentar renegociar, ele vai estar ganhando um pouquinho mais ali na frente, vai ter uma economia que vai ajudar ele, um cenário macro, cenário micro que Uhum. vai ajudar ele e tal, e ele vai dar a volta nisso aqui. Então esse é uma probabilidade. Aí qual que é a outra probabilidade? Daqui a 5 anos ele está devendo não para 5, está devendo para 20 Ou até mais. ou até A mais. escala sobe, né? Ele já não tem mais a fonte de receita. Aí ele já está Exato. devendo, tem dívida trabalhista, ele está devendo para o fisco, está devendo para banco, E o pior, a cabeça tá voltada. e a ah, cabeça está voltada para isso aí. ou ele acostuma com aquilo ou não. Mas aí eu brincando, né? Foi uma forma de indução. Porque a minha resposta poderia ser muito técnica. Tu me respondeu a aplicação de estratégia na prática. Né? Isso é a aplicação de estratégia. É compreender todas essas coisas que tornam complexas um fato, uma coisa específica, um caso, ele pode ganhar uma complexidade gigante. Uma complexidade gigante. O cara era devedor de 1, é devedor de 10. Será que ele consegue se repor ao mercado? Será que ele... E é a vida. Isso é a vida. E essas estratégias, nós acabamos usando no dia a dia. E onde eu brinco? Tu foi especial na resposta. Porque tu calculou o quê? Tu falou, eu acabei experienciando na minha vida isso, traduzindo, né? Experienciei isso na minha vida, né? Então eu tenho hoje habilidades de compreender uma situação e buscar outras soluções. Então, talvez seja essa... E a inteligência artificial, ela consegue abreviar um pouco esse caminho. Ela consegue dar uma análise preditiva mais apurada, porque antes você precisava experienciar isso e dizer assim, ó, na minha experiência,
Então, tu precisava ganhar 10... Era intuitiva. intuitiva. Conhecimento, A muito minha estudo. intuição como profissional é essa. Eu acho... Agora, você pega esse cara que acha, e daí esse cara que acha pergunta para a máquina, aí a máquina vai te dar certeza. Porque ela vai ter os dados preditivamente estabelecidos. Ela vai conseguir fazer esses dados ali e colocar colocar no papel aqui, ó. A chance de você de dar ruim É grande. é tantos por cento. Ela vai te dar esses dados aqui, ó. O cara trabalha nesse setor da economia, esse setor cresceu quantos por cento nesse ano? Nos últimos 5 anos esse setor cresceu quantos por cento? Que tudo isso... Até o recorte regional tu consegue, né? Tudo isso tudo isso tá no jogo. Ah, beleza, o cara trabalha com inovação e hoje ele tá quebrado ali, ele deve para 5 pessoas. Inovação é um setor que ele pode, daqui a amanhã, tá cavando ali, ele achou um nicho que daí, putz, deu certo. Esse cara, daqui a pouco, não estou mandando entrar com execução só com o cara que lida com inovação, né? Mas o que eu quero dizer é, se ele tem, foi boa. né? Se ele tem, logicamente, se ele está num setor na economia, ele vai ter uma probabilidade talvez maior do que num outro setor, né? Vamos supor que ele tivesse num setor mais regulado, onde ele tem um ganho fixo e ele está devendo para várias pessoas, né? Que às vezes acontece, mesmo a pessoa... isso é um fenômeno aí né? O Paulo foi, né, o orientador de uma certa forma no meu mestrado também, né? Ali participou da banca, tudo. E... né, a parte do consumismo, né? O excesso, né? O hiperconsumo. Então faz às vezes que tem uma pessoa que ganha um bom salário, mas deve e continua devendo e tal. Então você sabe que aquela pessoa ela tem um salário fixo ali, não vai melhorar aquele salário, né? Vai manter... Exato. Estagnou. Vai ficar ali. Tá estagnado ali, então são situações e situações, né, ali que a gente tem que analisar. Mas hoje com a IA, você alimentando ela com os dados adequados, ela consegue estabelecer um juízo de probabilidade já bem interessante, bem... Melhorar o ponteiro de estratégia, né? Outra que eu vejo, brincando com dados, né? Dias atrás eu me assustei, porque a maioria dos servidores públicos tem um endividamento grande, porque tem aquele salário fixo e vários financiamentos. Interessante essas novas lógicas, que não sou eu que estou falando, é economista, dados, né? de banco, alimentando o sistema que é jurídico, porque um dia vai ter que judicializar alguma coisa. E qual a garantia que é dada nisso, né? Então, e hoje os contratos bancários, eles são os melhores, né? Trabalhar para banco é bom. Faz tempo que eu não trabalho, até o pessoal pode me contratar aí para banco. Mas é interessante, né? Onde eu quis induzir. Esse profissional transversal, estratégico, ele não está mais só nos grandes centros. Por isso eu brinquei com a tua fala, né? Brinquei não, levei a sério, Sim. mas levando para um lado lúdico. Sim. Não, nós temos pessoas especializadas em Joaçaba, com esse know-how, com essa percepção, eu sempre chamo, é percepção. E também tem uma intuição muito grande, que a gente opera várias coisas dentro dos sentidos, né? Bom, tu sabe usar inteligência artificial. A maioria das pessoas não sabe nem usar para fazer um texto, para melhorar um texto, né? Tu sabe para captar dados, captar números. Eu me preocupo, porque, cara, vamos começar a pensar diferente, fora da caixa. Mas eu tenho visto que daí quando a gente traz o novo, eu tenho me assustado, eu mudei o perfil das palestras, que daí eu comecei a falar algo muito novo. Mas o muito novo muitas vezes não adapta, porque a pessoa não quer sair da zona de conforto. Eu gosto. Sair de zona de conforto a cada 1 ano, 2, para mim... É saudável. Alimenta, né? Não o ego. Mais trabalho para a vida do cidadão. Mas
E isso faz criar novas habilidades. O que tu me trouxe aqui foi excelente, porque o profissional transversal que o pessoal olha lá no livro, não, eu só vou olhar o profissional em Nova York, só vou olhar lá em Curitiba. Não! Aí vem a grande vantagem da sociedade da informação, que eu não sou muito adepto da sociedade da informação, porque nós estamos transformando a gurizada aí em bichinho de computador. Não! Se souber usar, nós potencializamos mercados diferentes, fora de capitais. Então, tem uma pergunta para os nossos jovens ouvintes que estão aqui. É como equilibrar tudo isso que a gente falou até agora. Então, como equilibrar a criatividade com a responsabilidade técnica? Como que a gente arranja um espaço para ousar juridicamente sem romper com a segurança jurídica? Nossa, Cecília, agora tu fez uma pergunta sem resposta, né, Tiago? Tiago, pode responder também. Eu acho que os caminhos existem caminhos, né? A gente estava comentando aí antes da gente entrar no podcast dos métodos alternativos que, se a gente observar aí a rigor, é uma negociação? Não. É uma mediação? Não. É um dispute board? Não, mais ou menos. É arbitragem? Também não. São formas que as Né? empresas arranjaram de resolver conflitos. Mas o que você vê, por exemplo, em Mercado Livre, em AliExpress, Alibaba, a eBay, é ODR, né? Online Dispute Resolution, vamos dizer assim. Né? Mas é de alguma forma uma resolução, né? Uma resolução de conflito, que é o que interessa no final do dia. Exato. Isso interfere no judiciário? Não. Isso, na verdade, está tirando do judiciário aquele peso, né? Na verdade, essa resposta, que é, né, nesses casos aí, que normalmente é muito rápida mesmo, né? Eu já tive algumas experiências aí. Teve uma vez que eu contratei numa plataforma de um freelancer para trabalhar para mim. E aí tive um trabalho pequeno ali, contratei. E aí tive um problema com a pessoa. E ali na plataforma, é uma plataforma internacional, tudo em inglês e tal, na plataforma se chamava de arbitragem. O que, tecnicamente, para nós aqui, não enquadraria. Não se enquadraria, porque não tem uma sentença arbitral, não tem requisito de sentença arbitral, etc e tal. Mas tu pagava um fee, um custo de, eu acho que, de $10, $15, coisa assim. E você fazia o claim lá, né? Que era o processo ali e tal. E tem alguém da plataforma que vai olhar o que o cara fez e tal, e vai entender. No caso ali foi entendido que o cara tinha feito parcialmente o negócio e daí liberou parte do dinheiro pro cara, entendeu? Como o dinheiro estava ali, sim, no cartão de crédito, estava depositado, você tem a garantia do processo, tu não tem execução, não tem... você está ali. Já está ali. Está ali. Né? Então, né, tem uns exemplos como criptomoeda também que está acontecendo a mesma coisa, né? O cara faz o depósito, fica fica no gateway. Sim, o gateway. Fica no gateway de pagamento e tal, até que não se resolva o problema, não libera o dinheiro nem para um, nem para o outro, né? Então o dinheiro está na mesa, né? Então você veja que tem um nível de... Essas soluções têm um nível de assertividade, de efetividade muito grande. E como já o dinheiro está na mesa e depois passa o dinheiro para um ou para o outro, isso acaba nem indo para o judiciário, né? Não existe repercussão jurídica de análise para isso, porque você vai... Uma situação dessa
a parte foi resolvido, né? Foi resolvido a O problema foi resolvido. O problema foi resolvido. Foi resolvido. E olha que interessante, né? É justamente o que eu brinco. Às vezes estudar o clássico é interessante. Por quê? É o direito antigo. É o direito antigo. Direito antigo, né? A gente a- olha pro, né, É pro a cidade antiga lá do Fustel de Coulanges lá. Exato, É. exato. Nós olhamos pro direito antigo. Ele resolve melhor do que a sofisticação. Não é sofisticação, né? É resolver. E eu acho que na época antiga eles tentavam resolver com mais assertividade, né? Mas aí a pergunta que eu faço, e isso eu já me perguntei, será que esses mecanismos extras não ficam um mundo à parte só para quem... Porque tem pesquisas de arbitragem que só fica para o setor empresarial e para o grande setor empresarial. Que eles se preocupam o quê? Ou eu resolvo ou eu quebro. Será que não fica só suspenso para eles? Será que nós não temos que abrir mais? Nossa proposta é justamente essa, de abrir mais, né? A gente está tentando chegar lá. O nosso caminho é justamente esse, né? No caso da arbitrato, né? Que a gente possa atingir, né? Ampliar, né? A aplicação, né? da arbitragem para outras pessoas. Eu acho que é natural. Eu acho que essa arbitragem que tu fala é uma arbitragem que garante a segurança jurídica de boa parcela do PIB do Brasil. Exato. Parcela E significativa. emprego, né? Que Emprego, é importantíssimo. renda. Estratégico, importantíssimo, né? Pro país que aconteça dessa forma. Mesma coisa acontece na arbitragem internacional, né? Uhum. Entre os conglomerados ali e tal. É importantíssimo para manutenção, para segurança, né? Convenção de Nova York é importantíssimo para a segurança jurídica das negociações, do comércio internacional, das relações jurídicas internacionais também. Então, eu acho que nesse âmbito é super importante. Mas agora a gente fala de um outro prisma, né? Esse é um outro prisma que tem muito processo, é muita gente procurando no mesmo lugar, é muito advogado oferecendo serviço, é muito acesso à justiça, e esse acesso à justiça ele tem que ter outros canais também para poder absorver, que o judiciário sozinho tá claro que né, o próprio judiciário tem reiterado isso, né, nos seus representantes, que não pretende que seja só assim, né? Exato. Que queira fazer essa aliviar, comunicação com né? outros meios. Aliviar o excesso, e eles entendem, né? Como se desenvolve um processo, né? E entendendo isso, eles também se preocupam, né? Dias atrás, eu vi uma palestra lá, 3% do PIB nosso, do PIB, que é o lucro, né? Digamos, o lucro nosso, brincando, né? Não, os técnicos não me batam depois, mas brincando, é o nosso lucro, 3% está no judiciário. Então, nós temos que ter novos horizontes, e acredito que sim, a nível, a população já procura outros canais, né? Conhece. Exato. E inclusive os nossos alunos, a gente oportuniza, a gente dá uma aula sempre aberta, né? Sempre com o horizonte lá para frente. Mas o nosso aluno, quando a gente também foi aluno, né? Quando a gente é aluno, a gente não abre talvez a cabeça para tudo aquilo que estão falando. Talvez a gente tá muito na mente dual. Quero passar esse semestre, quero chegar Exato. no próximo semestre. Você não tá. E aí é a nossa falha, talvez como ser humano aí tá pensando no processo, né? Exato. Do processo de graduação. Exato. Agora tu foi Kafka, né? né? Tá pensando no processo de graduação, né? Porque você tá... O processo como drama. Eu venci. Eu tenho que passar o próximo semestre de novo e tal. Tenho que terminar o próximo... Então, o que eu preciso fazer agora para passar esse semestre? Não, o Paulo... Eu vou ter que estudar mais para a palavra do Paulo. O fulano ali... Não, o Paulo, ele tem um trabalho e tal. Então, o cara presta atenção no processo de graduação dele, não está pensando no produto
que sai desse processo. Exato. Né? O aluno, né? Se ele tivesse, às vezes, se ele tivesse a maturidade de pensar, né? Olhando, né, para frente, né? O que eu quero aprender com isso, não só passar o processo. Eu Uma quero- mentalidade eficiente não é eficaz. Boa, verdade, É. verdade. É aí que nasce ela, então, na graduação. E aí brincando, porque quando eu comecei da aula, hoje eu vejo, né? Cara, mas como tem que se adaptar com as novas gerações? Porque eu chegava lá, acostumado no mestrado e doutorado, o perfil de aula é catedrático, né? É centrado em você e muito vinculado ao senso de criar dificuldades. E aí eu comecei a pensar, mas será que é isso que nós estamos fazendo também como professor, né? Será que é isso que nós temos que fazer? Será que a nossa linguagem não tem que mudar? Eu mudei a forma de linguagem, a forma de retórica de aula, que a minha retórica não era... Eu pensava em mim na aula. Bancas, aula, eu olhava para mim. Se entendeu, eu entendi. Não estava tentando olhar para o outro. Sim, mas é mais do que natural isso, né? E aí, Aham. e aí quando tu leva, eu levei o choque, eu sempre brinco, esses são ciclos, né? Eu levei o choque. Bom, o que adianta trabalhar isso aqui? Se não E chega. não operacionalizar isso, e não fazer chegar uma coisa diferente para o aluno. Hoje eu aliviei, e aí aliviei inclusive comigo. Comigo, porque aquilo estava muito dentro de uma caixinha, e não é isso. E não é isso, até para o aluno, né? Não é isso, não é só a prova. Tu não está lá só para fazer a prova. Vai lá, a tua experiência é experiência de aula, é dia a dia, é networking. E aí eu tenho medo do online. Agora estão revendo momentos interessantes. Não está mais só focado no online. Nós queremos ver o desenvolvimento desse sujeito como ser humano. Eu não sei se a gente alcança, mas a proposta, como veio muito rápido online, vem uma proposta nova agora, reflexiva. Eu acho que sim, porque você pega, né, Paulo? Voltando de novo na questão do processo de aprendizagem, né? Acho que a aula online precisa que o aluno tenha consciência que aquilo lá não é um processo que existe para ele ganhar o título, o certificado, né? É um processo que ele existe para que exista uma curva de aprendizagem, para que ele possa interagir com o mundo exterior depois, se ele tem a capacidade crítica de pensamento, tem a capacidade de observar e não ser um operador de fato, né? Acho que Exato. eu acho que essa que é uma boa conclusão geral aí da nossa conversa, porque a gente vê esse, né, eu acho que ter um pouco essa missão de passar para essas novas gerações ali, um pouco essa noção. Eu acho que existem dois caminhos aí desse mundo essa era da informação e da digitalização, né? Existe a escravidão, você se prender a ponto de você ficar dependente de coisas que estão na internet, isso existe também, né? Mas ao mesmo tempo a libertação. Esse mundo da informação ele está oferecendo de maneira muito gritante as duas coisas para você se amarrar e coisas para você se libertar de maneira definitivamente. Se desamarrar, né? Se desamarrar de conceitos, de questões ali que, né? Então, me parece um pouco esses dois mundos ali. Num mundo, você vai ficar preso, a inteligência artificial possivelmente vai tomar a tua vaga de trabalho, né? E no outro mundo, você vai coordenar a inteligência artificial. No mundo da libertação,
você vai buscar o esclarecimento, vai buscar tal, tu vai ter um grande companheiro no lado de trabalho para dar mais assertividade, Sabendo que é uma eficiência, ferramenta. como ferramenta, Uhum. né? Como ferramenta, né? Eu acho que esse ponto a gente está conseguindo ir bem. Eu acho que tem, pelo que a gente está vendo dos enunciados ali, teve até tem algumas resoluções na parte da arbitragem sobre isso, que estão falando assim, ó, tem que ter inteligência artificial, mas tem que ter alguém por trás. Então, Sentido humano, a né? inteligência, Pra não- a inteligência por si só, ela não se basta. Mas aquele cara que estava auxiliando esse outro cara aqui, o estagiário, o secretário, o assessor, esse cara precisa da capacidade crítica, que não seja só um operador, né? ter essa habilidade para conseguir resolver de forma mais adequada todo esse mundo e interessante, né? É um mundo cada vez mais complexo, em que um caso ele não se mostra só como um caso. Ele pode ter diversos tipos de resolução, mas e o que eu vejo do externo de processo é que ele tenta ouvir a escuta ativa, né, que eles chamam o Herling, o nome dele é difícil. Bert Hellinger. Bert Herling. A questão o que tem encontrado nesses espaços distintos do pressuposto são uma suavidade maior, uma agradabilidade, um linguajar menos violento, talvez seja uma palavra mais forte, né? Mas são ambientes mais nem sofisticados, mais agradáveis, né? Se sentir num ambiente mais agradável. E o diálogo ele só nasce, e isso daí é meio psicológico. O diálogo ele nasce em espaços mediados pela velha casa, né? Porque a relação da filosofia com a ética, o ethos, que é estar dentro da casa, a temperatura, a luz, e é sem o performativo que nós criamos e institucionalizamos. Até eu brinco, né? Daqui a pouco constrói uma casa, uma coisa com formato de casa. Não essas casas novas que estão saindo tudo quadradinha, né? Mas a casa modelo antigo, porque humanamente aquilo é uma percepção de que eu vou estar seguro num ambiente seguro, e um ambiente que te lembre o aconchego e gere diálogo. E isso lá, os nórdicos lá, eles têm olhado para a justiça nesse aspecto. E é o que me chama a atenção. Romperam a mesa, abre a mesa, traz a diálogo, juiz não intervém, né, um pré-trial, tipo americano, nessa triagem. Não, são pessoas que vão aqui conversar que às vezes não tem nem informação, às vezes não tem informação jurídica. Eu acho que nós estamos num momento de transição, eu vejo isso, eu tenho visto isso, e a preocupação de todos, né? Mas não de todos. Mas não de todos, Pessoal, eu acho que essa é uma edição extremamente filosófica, bastante reflexões. Cabe a gente até fazer uma outra rodada aí com mais... Tiago, mas não críticas, né? Não críticas. Né? Não, eu acho que crítica a gente não... até porque esse é um outro ponto, né? A crítica por si só, ela também não leva a lugar nenhum. Exato. Acho que a reflexão, aí sim, se da reflexão tem uma crítica, porque porventura tenha, aí já é um pouco diferente, né? Mas ficamos por aqui. Agradeço a todos, lembrando aí o triplo C. Curta, comente, compartilhe esse conteúdo extremamente filosófico que vai adicionar bastante a vida do teu colega, teu amigo, operador do direito também, para deixar de ser operador do direito, ser um pensador, ser um artista, um jurista da parte jurídica. Valeu e até a próxima. Obrigado, até mais. Obrigado, Cecília, obrigado, Tiago, e a todos. Tchau, obrigada.